Oi, gente, tudo bem? Eu sou Patrícia Schwartz e eu sou facilitadora de consciência. E eu tô aqui hoje para falar sobre fluidez. Uau! Quer fluir na sua vida? Não tá conseguindo? Então pega essa. Você deseja fluir na sua vida? O que está impedindo você de fluir? Quem não quer fluir? Fluir nos relacionamentos, ter uma saúde fluida, ter uma vida financeira fluida, abundante, né? Fluir. Flu de fluxo, ir. É pra frente que se vai. Você está no fluxo de ir? Para onde você está indo? Você está indo para frente no fluxo ou você está indo para trás no antifluxo? Você tem vivido no seu aqui e agora ou você está vivendo lá atrás, no passado? Então, o passado ele já fluiu, ele veio. Ele fluiu. Agora é o presente e é aqui que flui para o futuro. O passado é algo que já passou. E aí, às vezes, o que a gente faz isso aqui, ó. Viramos as costas para o presente e para o futuro e ficamos aqui, olhando para o nosso passado. Interessante, né? Você acha que a vida vai fluir desse jeito? Pois é. E a gente ainda quer que a vida flua. E em que você pode estar preso, que está impedindo o fluxo da sua vida? O fluxo de ir para frente, de criar, de cocriar, de ser a energia que você pode ser. Então vamos falar de algumas coisas que podem estar impedindo o seu fluxo. Forma e estrutura. Forma e estrutura. Eu sou uma pessoa que quanto mais eu tento viver em forma e estrutura, mais condensado, mais rígido, mais em fluxo fica a vida para mim. O que é forma e estrutura? Forma e estrutura é aquilo que a gente cria, por exemplo. Hoje eu fiz uma agenda dos meus compromissos, da rotina deste dia. No entanto, o fluxo me disse, grave alguns vídeos. Uau, a energia fluiu para esta ação. E eu seguindo o meu fluxo de ir, do fluir, eu falei, ok, isso vai ser contribuição para mim e para o meu futuro? Meu corpo respondeu que sim. Isso vai gerar leveza e alegria, o meu corpo? Sim, vai gerar leveza e alegria. Isso vai gerar dinheiro? Sim. Então, cá estou. Ou seja, eu saí da forma e estrutura da agenda para fazer algo que também vai ser contribuição para mim e para os meus telespectadores, para mim, para o meu corpo e para toda a energia que envolve essa situação. Eu vou deixar de fazer o que está agendado? Não. Mas dentro da possibilidade, eu aceitei entrar neste fluxo de criação, de criatividade, ok? Outra coisa que pode estar impedindo você de estar no fluxo. Controle. Controle. Quando nós estamos
num espaço de controle. A gente quer controlar as pessoas, controlar as situações e controlar os resultados. Quando nós estamos nesse espaço, a gente entra num espaço de muita preocupação. Por quê? Porque a gente se preocupa que o resultado deve e tem que ser XYZ. E se não for, aí a gente entra num espaço de influxo, de não aceitação do que foi e do que é. Quando nós fazemos o nosso melhor, damos a energia do ser nós mesmos, a energia da disposição e permitimos que o universo organize tudo com total facilidade, nós permitimos que o efeito do pedir e receber aconteça na nossa vida. Do contrário, a gente fica querendo controlar, a vida deve ser assim, dessa maneira, com essas pessoas, e se não for, e se eu não fizer, eu não vou ter, e para ter eu tenho que fazer isso, e se não for assim? Se você puder fazer uma pergunta, o que eu posso escolher hoje para criar o futuro que eu desejo, no fluxo e leveza e abundância da vida? Tope essa pergunta. E percebam a energia, percebam a conexão que essa pergunta vai trazer para você. Você pode também perguntar: universo, que pessoas serão contribuição para criar o meu futuro da forma que eu desejo e co-criar a realidade que eu escolho? Me mostre. E no fluir, você vai receber essas pessoas que serão contribuição. Permita-se. Então falamos sem forma e estrutura, sem controle, que também está alinhado com o ser vítima. Controle e vitimismo estão muito interligados. Geralmente, as pessoas que dizem: fulano me controla, eu não aguento mais essa pessoa me controla, bloqueia o meu fluxo, um monte de coisa. A pessoa é tóxica e etc. E aí, eu te pergunto, onde entra o vitimismo aqui? Você está permitindo que essa pessoa te controle. Verdade? Verdade? E aí eu te pergunto, você consegue viver sem essa situação que está impedindo o teu fluxo? Você está controlando essa pessoa, sendo a vítima dessa situação. Porque não existe o outro te controlando sem que tenha uma vítima. Percebe? Ou para ter o controle, tem que ter o controlado. Para ter o controlador, tem que ter o controlado. Se você passa a escolher sair deste papel, você pode se permitir estar no fluxo de ir, no fluir. Porque você passa a se autorresponsabilizar por você. Ou seja, o rio que flui está dentro de você e ninguém mais pode te controlar, muito menos te intoxicar. A não ser, claro, né, que você permita. Fluir. O que impede o seu fluir? Papai e mamãe. Ai, como assim? Eu amo meu pai e minha mãe. Sim, a gente ama, né? E julga, e quer controlá-los, e quer culpá-los. E aí o rio não anda, a vida não flui. Porque você tá como?
olhando para trás. Ser grande, deixar os pais para trás e seguir com amor, honra e gratidão. Muitas pessoas, o que fazem? Claro, gente, são movimentos inconscientes, então tudo que eu trago aqui é pra, sabe, tá lá no fundinho do baú, e aí eu vou falando, isso vai vindo à tona para ser olhado, para que você possa realmente atingir o seu objetivo de fluir. O que acontece? Às vezes, por que os pais estão interferindo na nossa vida? Na verdade, porque nós estamos fazendo papai e mamãe ser o ponto de vista do nosso não fluir. Por quê? Podemos estar casados energeticamente com os nossos pais, ou com a nossa mãe, ou com o nosso pai. Existem mulheres que são casadas energeticamente com o pai. Aquela menininha do papai, às vezes está casada energeticamente com o papai. Como que vai ter um relacionamento? Como que vai fluir? Às vezes a filhinha está casada energeticamente com a mamãe, porque o papai não foi bom o suficiente, né, no julgamento, e aí eu vou ser então a parceira da minha mãe. Para os meninos, às vezes os meninos casaram-se com as mamães, porque o papai era ausente, viajava, não estava presente, ou estava presente, mas não era parceiro. E aí o menininho lá na nossa infância, com muito amor, com todo o amor do mundo, né, a gente vai lá e se torna parceiro da mamãe. Ou então, eu vou defender meu pai, né? Eu me torno parceiro do meu pai. E aí tem dificuldade esse menino com as mulheres. Verdade. E isso nos relacionamentos, isso também para a profissional, né? Para as questões financeiras. Os julgamentos de que meu pai e minha mãe deviam ter feito mais, deviam ter me amado mais, deviam ter me reconhecido mais. E às vezes os filhos vão para o mundo, de repente eles voltam para dentro da casa dos pais, às vezes eles vão para o mundo e aí de repente os pais vão lá e ajudam os filhos também, mantém os filhos como os pequenininhos, os bebezinhos. Não é o pequeno de ser o filho, né? Os filhos são os pequenos, os pais são os grandes, mas é o pequeno de coitado do meu filho, ele não vai conseguir. Eu preciso ajudá-lo. Olha só. E coitada da minha filhinha, né? Ai, coitadinha, meu Deus, ela tá precisando tanto. E aí você passa a mão na cabeça e para ter a criança tem que ter um adulto. E aí os pais acabam mantendo os filhinhos pequenininhos, né? Não crescem, não amadurecem, não se responsabilizam pelo fluir da sua própria vida, porque sempre tem um ali que vai amparar. Então, gente, o que sempre para fluir é preciso reconhecer o espaço de onde alguém está alimentando uma carência, um vitimismo ou um ganho. Então, nesse caso, isso é para pais e para os filhos que desejam fluir. Às vezes os pais estão ouvindo esse vídeo, desejam que os filhos fluam, então precisam fazer com que esses filhos sejam empurrados para a vida. E não que esses filhos fiquem agarrados e que eles deem cada dia mais assistência, esses filhos vão continuar no mesmo lugar. E para os filhos que olham tanto para os pais, justificando, sempre o pai foi o problema, por isso eu não fluo, a mãe, ou apanhei demais, ou fui julgado demais na infância, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou a gente era muito pobre, ou a gente tinha muito dinheiro, e meu pai e minha mãe sempre me negavam as coisas, por isso que eu tenho crença de escassez. Sim, que as crenças foram moldadas na nossa primeira infância também, sim, verdade, mas vamos lá. Vamos entender, vamos reconhecer, vamos mudar essa crença e seguir o fluxo, né? O que passou, passou. E sim, eles não são mais responsáveis pelas suas escolhas hoje. Nós somos responsáveis por fluir, nós, tá? Nós somos responsáveis
por fluir nesta realidade. E o que nos faz cada dia mais fluidos nessa realidade é assumir a responsabilidade de que nós somos grandes. Sair desse papel de pequenininho, de impotente, de vítima, de espera, e com a consciência que nós temos tantas coisas maravilhosas hoje em dia, né? Tantas terapias, tantos métodos terapêuticos para mudar isso, para seguir com mais facilidade, né? Então, a questão dos pais, olhe para eles, sejam gratos e deixa a gratidão fluir em você, gratidão pela vida. E vamos olhar para as crenças. Agora, vou falar de crenças. Quase todos os meus vídeos eu falo, porque eu gosto muito e eu acho que a gente precisa sempre olhar para isso. As crenças são um outro fator que estão te impedindo de fluir. Fluir nos relacionamentos, no profissional, no financeiro. O que significa o fluir para você? Para mim é ir, né? Imagine um rio. Eu conheci, eu conheci o rio de Piracicaba e eu fiquei realmente muito impressionada. E é um fluxo tão grande, é uma vazão tão grande que eu cheguei perto e aí eu sentia, gente, um calor fluindo. Então, eu escolho que você sinta nesse momento essa vazão, esse fogo fluindo por você. Somos um rio que flui. E eu achei muito incrível a energia daquele rio. Realmente é muita potência. Me fez refletir sobre muitas coisas. E como que a gente pode ser o fluxo dessa potência? O fluir dessa energia que tudo cocria. Quais crenças estão impedindo você de fluir? E para quem nunca ouviu falar, o que são as nossas crenças? As crenças são pontos de vista. São aquilo que a gente acreditou, ou quando a gente era criança, nossa fase primária, ou que está no nosso DNA, na nossa genética, ou que está no nosso nível histórico, ou seja, passamos lá papai, mamãe, bisavô, bisavó, outras pessoas do nosso sistema familiar, e isso a gente está carregando. Também as nossas vivências, o que nós vivemos, o que nós percebemos, o que nós sentimos, né? E aí, toda crença, ela parte de um sentir, né? Então, assim, você carrega, você traz isso nas suas células, na sua molécula, na sua vivência, experiência, mesmo que você não lembre de quais foram, e você também vive elas conscientemente, né? Então, na nossa infância, a gente aprendeu muita coisa, nós vimos muita coisa, e a gente passou a acreditar que isso era uma verdade. Isso pode estar impedindo você de fluir com total facilidade. Quais são as crenças sobre a dificuldade que você tem hoje que estão te impedindo de fluir? Então, por exemplo, se você tem uma crença de cuidar do seu corpo, da sua saúde, o que você viu na sua infância? Você viu seu pai, sua mãe, sua avó, as mulheres ou os homens da sua família, eles se cuidavam? Isso importava para eles? Ou às vezes o que importava era trabalhar, né? Às vezes o que importava era cuidar da sobrevivência. E aí hoje você não sabe cuidar de você, você não sabe cuidar do seu corpo. Por quê? Porque você não tem essa memória. E memórias, gente, é o que vem nas nossas moléculas de geração em geração. Então, às vezes, a tua geração, até você, ninguém nunca olhou para si, olhou para o corpo, se cuidou,
cuidava da alimentação, exercício físico e tudo mais, ou da saúde em si. Às vezes eles só cuidavam da sobrevivência. Agora você pode mudar essa realidade. Você pode criar a molécula dentro do seu ser de autocuidado, de autoamor, de autopreservação. E confiar que mesmo assim, o fluxo da abundância, prosperidade dos relacionamentos também estão ativos em você. Olhe para a crença que está te impedindo. E como que a gente sabe como achar uma crença? Você começa a perceber o que é, por exemplo, que eu penso em relação a alguma coisa. Ou se eu julgo pessoas, por exemplo, que cuidam do corpo, que cuidam da alimentação, que cuidam da saúde. Talvez ter algum julgamento sobre o que você deseja e que você não está conseguindo é a crença que está te limitando de fluir. Então, eu deixo com vocês todos esses aspectos que podem estar impedindo você de fluir na sua vida com total facilidade, para que você coloque em prática, para que você faça novas escolhas e para que você possa perceber que sim, você pode fluir, que é possível fluir e que você sabe como fluir nessa realidade, tendo e sendo e co-criando tudo o que você deseja. Um beijo no coração, gratidão, segue o nosso canal, compartilha e também seja contribuição. Até mais!